Nessa videoaula eu vou falar sobre as plantas. Então as plantas são seres vivos e são muito importantes. Por que as plantas são importantes? Porque a gente se alimenta de planta, né? Algumas folhas que a gente come fruto. E a planta é importante também porque ela serve de abrigo para alguns animais. E a planta é importante porque nós, seres vivos, respiramos por causa das plantas. Porque as plantas soltam gás, oxigênio no ar para a gente respirar. E hoje eu vou falar sobre as partes da planta. Então, as partes da planta são raiz, caule, folha, flor e fruto. Raiz, caule, folha, flor e fruto. Vou falar primeiro da raiz. Para que serve a raiz? A raiz ela fixa a mesma coisa que prende, fixa a planta ao solo, a raiz é como se fosse os pés da planta, deixa a planta presa ao solo, porque se não fosse a raiz, a planta caía, né? Então a raiz é muito importante, ela fixa a planta ao solo, tira a água e sais minerais do solo, né? Essa água e os sais minerais que ela tira e armazena, aí o caule depois, né, leva para toda a parte da planta. Então a raiz ela fixa a planta ao solo. Então existe alguns tipos de raízes. Tem a raiz subterrânea, que é aquela que vive dentro do solo. Tem a raiz aquática, que é aquela que vive na água. E tem a raiz aérea. A raiz aérea são aquelas que vivem em mangue. Ela não vive totalmente dentro da água, ela vive uma parte assim para fora, entendeu? É chamada de raízes aéreas. Agora eu vou falar sobre o caule. O caule é como se fosse o corpo de uma pessoa. É uma das partes muito importantes da planta. Porque através do caule, que leva água e sais minerais para toda a parte do corpo da planta. É tipo o nosso corpo. O sangue não vai para toda a parte do nosso corpo. Então é isso que acontece com o caule. Ele pega a água e os sais minerais, leva para toda a parte da planta. E existem alguns tipos de caule, né? Também tem caule aéreo, caule aéreo, caule subterrâneo. Então existem vários tipos de caule. E também alguns caules que são que a gente pode comer, né? Cebola, é um tipo de caule, palmito, que as pessoas comem, é um tipo de caule. E depois do caule eu vou falar de outra parte da planta, que é as flores. Então as flores é onde as plantas se reproduzem. As flores são não, vou falar das flores não, vou falar primeiro das folhas, né? As folhas é onde a planta ela respira. Então, o que acontece nas folhas? A troca gasosa. Porque nas folhas é quando a planta recebe o gás carbônico e coloca para dentro da planta e a planta solta o oxigênio para o ar. Esse oxigênio que a planta solta através das folhas serve para nós seres vivos respirar. Então as folhas é onde faz a troca gasosa. E também uma coisa importante da planta que faz nas folhas é a fotossíntese, que é o quê? É onde a planta produz seu alimento. Se perguntar o que é a fotossíntese, é quando a planta produz seu próprio alimento. E ela produz aonde? Nas folhas, através das trocas gasosas. Para fazer a fotossíntese, o que é necessário? A luz do sol, é muito importante para fazer a fotossíntese. Os gases também são muito importantes e a água. Então, se perguntar, como é que se faz a fotossíntese? Através dos gases, da água através dos gases, da água e da luz do sol. Porque se não tiver luz do sol, a planta morre. Porque ela não está fazendo seu alimento. Se ela não estiver no sol, ela vai morrer. Aí o que acontece? Aí depois das folhas vem a flor. Para que serve a flor? A flor serve para reproduzir a planta. Porque é através da flor que vai nascer o fruto. Mas como é que a planta se reproduz? A planta ela tem a parte feminina e a parte masculina. Mas só que a parte feminina vive num lugar da planta e a parte masculina vive no outro lugar. Aí como é que faz para as duas se juntar?
é através de alguns animais, através da água, através do vento. Aí o vento vai fazer o quê? Com que o masculino, ele vai voar até o feminino e vai se juntar, aí vai se reproduzir. O animal, tipo um beija-flor, ele vai pegar a parte do homem, que é aqui, né? O órgão reprodutor masculino, vai juntar, ó, ele vai com o bico, ele vai juntar o masculino com o feminino. Algumas aves fazem isso, né? Principalmente o beija-flor. E a água também, quando chove, junto o masculino com o feminino. Aí, através das flores, que vai dar origem ao fruto, né? Através da reprodução, como eu disse. Se reproduz através de quê? Através dos animais, através das aves, que pega a parte, o órgão masculino e junta com o órgão feminino, que está na mesma planta, mas um está num lugar e o outro está em outro. Se não juntar, não vai se reproduzir. É através do vento, quando dá o vento, se junta e faz com que a planta se reproduza. Aí, quando ela se reproduzir, ela vai dar origem ao quê? Vai dar origem ao fruto. E por que o fruto ele é importante? Porque o fruto ele protege a semente, entendeu? É através do fruto que a semente fica protegida. Aí o que é que faz com a semente? Tirou a semente do fruto e ela vai germinar, ela vai dar origem a outra planta, entendeu? Então, quando a semente germinar, ela vai dar origem a outra planta.